Olá, meu amigo, minha amiga, quem lhes fala é Kamal, mais uma vez juntos aqui na Rádio Mundial. Hoje, domingo, 14 horas, né? Início de uma nova semana, né? E estou aqui com a Beth. Boa tarde, Beth. Boa tarde, Kamal. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Kamal, Beth, ouvintes. Ouvintes, estamos aqui com um tema hoje que vai ser muito legal, como os demais, né? Vai ser preocupações, né? Quem de nós não tem ou nunca teve preocupações? Preocupações é inerente ao ser humano. A gente fica preocupado, deixa a mente, né, ocupada antes de acontecer, antes do tempo, né? E, na realidade, a preocupação, além de várias emoções que geram, né? Uma delas é a ansiedade, né? Porque você quer que o teu futuro, que você está com medo, que você está preocupado e que você está botando energia nessas preocupações, você quer que aconteça agora. Ou você não tem tempo de esperar que aconteça de uma forma natural, né? E a preocupação, ela é em relação a dinheiro, a emprego, a doença, ao amor, né? A relacionamentos, enfim. Tem preocupações de tudo quanto tipo e qualquer gosto, né? Então, gente, quando nós estamos preocupados, a gente quer ter a sensação de controlar, né? Realmente, quem quer controlar o seu futuro ou controlar as pessoas, ele não consegue controlar tudo. Porque na medida que você foca o teu externo, provocando situações, se preocupando com situações, com pessoas, com o que vai acontecer, que você nem sabe como que vai ser, né? Você acaba perdendo o teu equilíbrio. Você não fica mais com o pé no chão, você não consegue realizar nada, nem planejar nada. E você tem uma sensação realmente de impotência. E o medo que logo em seguida vem, medo daquela situação que você imagina, porque é tudo imaginação, né? Você imagina que vem, aquilo lá te derruba. E isso vem de dentro de você. Primeiro, você precisa se conhecer, porque você tem que saber que você tem essa energia do controle e nem tudo a gente pode controlar. O mais fácil é controlar o externo. A gente fica na ilusão de controlar o externo, porque a gente não controla ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma situação, nenhum momento, né? Mas nós que poderíamos nos controlarmos, por exemplo, ficar sem preocupação, dizer, não chegou o momento, tudo vem na hora certa e tudo que é melhor para mim acontece. Mas só vai acontecer e ser o melhor para você se você estiver no aqui e agora, planejar o teu futuro, fazer acontecer. E se você se preocupa, por exemplo, com falta de dinheiro, falta de emprego, que é o momento que todo mundo está iniciando o ano, né? O que você tem que fazer? Você tem que reformular a tua vida. Ou vai buscar emprego, ou vai ser empreendedor, vai fazer alguma coisa. Descubra o teu potencial, o teu dom em potencial que você tem. Porque quem tem seu dom, ganha dinheiro. Quem tem seu dom, vai florescer, né? E para ter o dom, você vai ter amor pelo que você vai fazer. Então, para que se preocupar do resto, se o que você tem que fazer aqui agora, nesse instante, que é planejar e programar, se preparar para ficar numa vitrine, para você expor teus produtos ou se expor a si mesmo, lá na frente não vai ter problema financeiro, porque o universo contribui, né? Então, isso eu estou dando um exemplo só, que é trabalho, a parte financeira. A parte de amor é a mesma coisa, e assim em diante, tá? Beth, dentro dessa linha do nosso programa hoje, preocupação,
e que eu, inclusive, convido você, ouvinte, se quiser mandar perguntas via WhatsApp, manda no 11 999 75 40 24. Repito, 999 75 40 24. E aí você manda a tua pergunta, ou respondemos durante o programa, ou depois por e-mail, tá bom? Então, Beth, por que as pessoas têm a mania de se preocupar com tudo? Certa vez eu li que a gente não pensa, que o pensamento nos tem. Então, a preocupação é uma falta de controle da nossa constituição, do nosso interior. E é uma ilusão de controle. As pessoas se enganam quando pensando que estão impedindo que as coisas aconteçam, mas não é verdade, né? As coisas vão acontecer ou não, independente da vontade dela. Para essas pessoas, preocupar-se de alguma forma e mais forte que apenas deixar as coisas acontecerem, se elas fizerem isso, vai ter experiências que ela vai aprender daí. E não adianta você querer moldar, controlar o que vai acontecer, como tem que ser feito, não vai dar resultado. Preocupar não é a mesma coisa que planejar, né? E resolver os problemas, não é a mesma coisa. A pessoa fica preocupada, fica até satisfeita com isso. Aliás, né? tem gente que se alimenta com sofrimento. Se alimenta com essa preocupação, se sentindo assim, um mártir, né? Porque está cheio de preocupações e tudo mais. A solução é parar. Pare. Examine o que você tem. Né? E veja se há condições de você fazer alguma coisa. Se não há, você não faz. Espera que a vida vai se encarregar de te colocar alguma coisa na frente. Não é mesmo? É como o Kamal estava falando de dinheiro, então, da pessoa que... Então, vai pôr o seu dom em ação, tal. Eu também posso falar o seguinte. Dá para você fazer alguma coisa se você está preocupado com dinheiro? Às vezes dá. Você pode eliminar algum gasto desnecessário que você está tendo. Não é alguma economia, né? Qual que é a sua prioridade? Né? Quando a gente tem um problema, é possível não levarmos em conta os estados emocionais. A gente nem percebe o que a gente está sentindo. Né? A gente fica tomado por aquilo, nem vai percebendo. Em vez de prestar atenção a esses sentimentos escondidos como tristeza, desespero, impotência e sofrimento, a gente fica pensando e falando constantemente, ocupados com o problema em vez de resolvê-lo, em vez de senti-lo, né? Sentir o sofrimento faz com que a pessoa suba mais um degrau na vida, não é? Então, perceber, né? Se perceber. Então, isso. Quando você estiver preocupado, para um pouquinho, presta atenção no que você está sentindo. É no sentimento que você vai descobrir o motivo da sua preocupação. E eu acho que uma coisa muito importante ser colocado. Lembre-se sempre, qualquer situação que você esteja ou que vai entrar no futuro, ela não é nem boa nem ruim. Ela é, sem julgamento. Porque é uma situação que você tem que aprender algo. Tudo na vida tem que ser aprendido. Então não existe. Quem faz a dualidade, se é bom essa situação ruim, se vai ter dinheiro, se não, é tua mente. Se você vê que você está sem dinheiro, vai lá e tem uma ação para produzir dinheiro com o teu trabalho, ou mandando teu currículo, ou conseguindo um novo emprego, não é? E você, Andréa, quando é que essa preocupação é útil? A preocupação, ela pode ser útil sim, né? Quando uma pessoa começa a se incomodar com essas preocupações e que está constantemente, começa a ter sentimentos, né, que incomoda, que atrapalha a vida da pessoa, aí ela pensa que não pode continuar dessa forma, né? Que ela tem que fazer alguma mudança, que tem que ter alguma atitude. Então, aí é a situação boa. Quando a preocupação é boa, é útil, é quando a pessoa realmente resolve sair desse lugar. E aí sim, vai se conhecer, vai
vai planejar, obviamente, né? Então, o planejamento de toda a situação que vocês já falaram, como sair da situação, como sair dessa preocupação, parar, pensar, tenho o que fazer? Vamos fazer. Planejo e atitude. Não tenho o que fazer? Não tenho o que fazer, para e espera o tempo, a coisa acontecer com o tempo, né? Porque não tenho o que fazer. E aí, porque senão fica num esgotamento de energia, é tanto gasto de energia com a preocupação e a mente fica extremamente pensante e não para, né? Que a pessoa se esgota e ela paralisa. A preocupação é capaz de paralisar por conta que gera ansiedade, né? É isso. Paralisa e não consegue fazer um trabalho novo, não consegue, um projeto ela novo, né? E quem tem preocupação excessiva, Beth? Olha, são as pessoas que se acham em perigo, né? Se a pessoa passou por alguma situação desagradável, por exemplo, como uma doença, um assalto, né? Ou qualquer outra coisa que a desgastou, ela sempre vai estar com o pé atrás achando que vai acontecer alguma coisa novamente. Né? As pessoas, essas pessoas ficam o tempo todo em alerta. É uma coisa bem desgastante e pode levar a situações de mais sérias depois, né? Como uma ansiedade mais intensa. Essas pessoas também, elas são tão preocupadas e estende essa preocupação para aqueles que convivem com ela. Por exemplo, os pais em relação aos filhos. A preocupação é tanta que os filhos ficam sufocados. E essa pessoa, ela tenta arrumar um monte de formas para mostrar que ela tem razão. Que ela deve se preocupar mesmo. Não é? Porque se ela não se preocupar, é uma pessoa irresponsável. Isso. É o que as pessoas acham, né? Isso. E as pessoas que convivem com ela, então, tem uma liberdade vigiada, né? É uma liberdade que não existe, porque o tempo todo não pode isso, não pode aquilo, cuidado, chega a tal hora, não sai, olha... controle, né? Controle absoluto. E você, André, qual é a relação entre preocupação e ansiedade? Toda, né? A ansiedade está intimamente ligada com a preocupação e vice-versa, né? A preocupação, a ansiedade normalmente ela até aparece com excesso de preocupação, isso é uma das causas que gera ansiedade, né? Até a forma, né, Beth, que você comentou de gerar uma preocupação, a questão de um fato, um acontecimento, uma tragédia, né, alguma coisa que acontece e que gera, também tem a questão que da própria infância, de como ela viveu, como que os pais ensinaram, isso até mesmo se os pais são excessivamente preocupados, né, isso também vai gerar uma situação que a pessoa vai levar isso para a vida inteira e aí gera ansiedade. Então, a preocupação e a ansiedade, ela pode vir de vários fatores e ela está muito forte entre uma e outra, e a gente sempre vai se preocupar, né, com o que está por vir, não com o que está acontecendo. Sempre é o futuro, o preocupado sempre está pensando no futuro. Desconhecido, né? Com desconhecido. O ansioso também está lá, está no futuro, está vivendo lá, não vive o momento, né? E torna a vida mais difícil, né? Fica pesada, você não consegue levar a vida tranquila, leve, né? Só que tem um detalhe, né? Aquela criança que vive num mundo de negativismo, dos pais negativos, aliás, nós estamos no planeta do negativismo, principalmente hoje em dia, né? Isso faz com que a pessoa se preocupe, fica com medo, por isso que tem que estar sempre positivo, porque a negatividade vai deixar a gente impotente de resolver, de criar alguma alternativa para aquela preocupação, tá? As pessoas precisam aprender a olhar, gente, olhar com olhos de aprendiz, e é isso que dificulta a vida, né? Então, enquanto você está preocupado, você não olha com esse olhar, e aí você não aprende. Isso justamente é que torna difícil parar de se preocupar, né? Exatamente. Entre outros, né? Porque tudo que vai acontecer conosco, vai acontecer. Não tem como escapar.
Você pode se cercar de mil normas de segurança, situações, mas vai acontecer de um jeito ou de outro. Mas você sabe por que vai acontecer? Porque nós estamos aqui no planeta evolutivo. Então, tudo que acontece é para o nosso aprendizagem. É justamente com situações das mais variáveis que a gente vai aprendendo a se reconhecer, a conhecer a situação, a conhecer o que está acontecendo, o que pode acontecer, e com isso se superar, fazer a sua própria superação e fazer as suas mudanças, aprender a ficar no equilíbrio, no seu autocontrole, desperto sempre. Porque na medida que você fica no teu futuro, com a tua preocupação, você está no mundo das ilusões. Porque pode ser até que não aconteça, não é? Não é verdade? Exatamente. Tem até um caso uma história que eu ouvi que é o seguinte, que ilustra exatamente essa situação. O marido de uma mulher, ele teve um ataque cardíaco e ela ficou extremamente preocupada. O ataque cardíaco aconteceu. O que ela estava preocupada? Ela estava preocupada com o que poderia acontecer dali em diante. Ela não estava mais preocupada com o ataque cardíaco, que já era um fato, né? Então, mas ao invés de ficar preocupada, o que ela poderia fazer? Tomar atitudes, né? O que eu posso fazer para melhorar a vida dele, a saúde dele, melhorar a questão de alimentação, de exercício, de fisioterapia, eu não sei o que ela poderia fazer, mas de tomar atitudes, planejar e tomar atitudes. Só que ao invés disso, ela não fez. Ela ficou preocupada com o quê? No fundo, ela estava preocupada com o futuro, se o marido poderia ter um novo ataque cardíaco, se ele poderia ficar inválido, se ela ia ter problemas com ele no futuro, se ela ia ter que cair o rendimento financeiro dela, se ela ia ter que trabalhar fora, entendeu? Só que o momento não fez nada. Então, ela só ficou com aquela preocupação na cabeça e girando na cabeça sem parar, né? E aí não aconteceu e não toma solução. Aí ele tem outro ataque cardíaco. E aí pode ter outro ataque cardíaco porque não se cuida, né? Porque não cuidou dele. Fica preocupada só, mas não sai do lugar. Então, e como é que é possível superar a preocupação crítica, crônica? Na verdade, é bem a crônica, né, que vem muito das crenças, né, vem muito do que a pessoa acredita, do que ela aprendeu a acreditar, desde a infância, né, desde o que os pais ensinaram, desde o que o familiar ensinou, os amigos ensinaram, a sociedade ensinou, né, porque a sociedade na escola é todo mundo que... Então, a gente vive hoje numa sociedade que implica em preocupação em todo mundo. Então, como que a gente vai se livrar disso? É possível, mas é preciso treino, é preciso você fazer uma análise, tentar entender o que está acontecendo, por que exatamente você está tendo tanta preocupação e começar a se libertar disso, porque como ela está muito enraizada na sociedade, na vida de todo mundo, não é tão fácil, mas é possível. Sim, é possível. Então, eu acho que a solução disso tudo é a pessoa ter mais consciência de si. A partir do momento que ele tem consciência de si, de como que ele é, o que ele sente, né? Se perceber, despertar para si, e ele vai ter consciência do que está acontecendo ao redor dele ou na situação da vida dele. E ele vai ter mais equilíbrio, mais tranquilidade, porque ele vai confiar mais nele. Porque Sim. Ele sabe que ele pode, ele tem todo mundo tem, né? Todas as ferramentas para brilhar, para resolver, para trilhar o seu caminho de sucesso, de paz, né? Agora imagina, né? Se a pessoa vive nessa situação de preocupação com o futuro, com o que vai acontecer, ela está tão preocupada e isso... por conta de medo do que vai acontecer, e ela fica insegura. E toda essa situação, ela vive diariamente, ela fica cada vez mais insegura. Então fica insegura no trabalho, insegura em casa, insegura com a família, insegura em tudo, né? É uma cadeia. Agora, eu gostaria de dar uma sugestão, se vocês acham. Por exemplo, a Andréa comentou, e nós comentamos aqui, né? As frases que o preocupado se identifica muito, né? Então, talvez eu encontre uma solução, né? Talvez, né? Eu não quero esquecer nada, eu não quero ser surpreendido e assim em diante, né? Mas, na realidade,
Quais são as dicas para diminuir a preocupação? O estresse, né? Ansiedade, angústia e depressão são algumas das consequências do excesso de preocupações. Então, mexem muito na gente. Então, primeiro, você chegou a falar, questione sobre o medo. Pare e começa a questionar de onde que vem esse teu medo do futuro, tá? Enfrente seu medo, tá? Porque a gente sabe que os medos são necessidade do ser humano, que é a autopreservação, que é a alimentação, moradia, segurança e amor, carinho, aceitação. E se você teme o que acontece no futuro, então você não confia em você. Então você precisa ter certeza que sempre você vai estar em paz. Aliás, e que tudo vai te ser dado, né? O universo nos supre de tudo, né? Sim. Depois, rejeite a preocupação. Solta, fala assim, não vou me preocupar mais, eu vou desfocar, não vou focar mais na preocupação, eu vou ver outra coisa, vou me atentar, vou focar outra coisa. Para de pensar no problema e começa a pensar na solução, é o que a gente falou, né, Beth? Uhum. Então, com isso, você vai diminuindo e principalmente começa a pensar positivo. Quem pensa negativo só vai atrair pensamentos negativos. Pensamentos negativos. E situações negativas. Situações negativas. Para quê? Para ele continuar preocupado. Não é? E para ser coitadinho, para ser vítima, né? Todo mundo vai falar, coitadinho dele, como ele está metido em problemas. Então aprenda a ser otimista. E se pergunta, por que eu sou pessimista? Né? Por quê? Então, por isso, você cresceu a vida toda ouvindo coisas pessimistas, desde a tua infância. Ou você passou situações difíceis também na infância, falta de dinheiro, falta de amor, né? Então, tudo isso faz com que você começa a atrair. Então, faça uma introspecção, mantenha-se motivado e tenha coragem de enfrentar tudo, porque você tem força dentro de você. Tá bom, gente? Bom, gente, eu acho que nós estamos terminando, tá? Beth, teu telefone? É 99218 2418. Você, Andréa? Meu é 996210166. Ok, gente. E quem quiser marcar uma consulta comigo é 11 99975 4024. O nosso site é kamal.com.br, né? E no Facebook, desculpe, é programa Luz e Consciência. Entre lá e venha participar conosco dessas novidades. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Tchau.